Voltamos à capital federal. Nesse momento, João Campos inicia o seu discurso. Vamos ouvir. E valorizar a nossa história, a nossa tradição, o que a gente acredita da essência dos nossos valores. Mas isso também não nos impede de poder construir com formas novas, muitas vezes mudando o jeito, o tom, mas chegando aonde a gente nunca deixou de chegar, que é na essência da base do povo brasileiro. E é assim que a gente vai fazer, com igualdade, com inclusão, com justiça social. Entendendo, como eu disse aqui na abertura, e eu queria reforçar isso, para não ser cansativo, mas reforçar, a gente vive diante de um Brasil novo, de um tempo diferente, de um tempo onde a gente tem maiorias que não existiam antigamente, seja no campo do empreendedorismo, seja na mistura das religiões e profissões de fé e na fragmentação do cristianismo. Isso tem implicado na vida política e isso cobrará dos partidos a capacidade de auscultar, de sentir e de reproduzir isso nos espaços de poder, nos mandatos e na vida partidária. Isso cobrará muito. E aí eu tenho certeza que o Partido Socialista Brasileiro tem uma tarefa, com seus quase 80 anos de história, um partido que resistiu a um tempo de ditadura, que sobreviveu de forma clandestina, que foi refundado por grandes brasileiros, a exemplo de Antônio Royais, a exemplo de Miguel Arraes, a exemplo de João Mangabeira, que conseguiu construir e se reinventar. Esse será o mesmo partido que sairá grande nesse tempo novo do Brasil, que vai manter a sua essência programática, mas é um partido que vai crescer também nas urnas, na bancada, nos parlamentos, nas assembleias, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, fazendo o dever de casa que a gente sabe fazer. O PSB não brinca em serviço. É assim, no exemplo, governador João Azevedo, como a gente vê na Paraíba, o maior crescimento do PIB dos estados brasileiros, com inclusão, com participação, com interiorização do desenvolvimento. É assim, Casa Grande, como a gente vê no Espírito Santo, o estado que é referência na educação brasileira, na segurança, que tem um fundo soberano. É assim que a gente viu o presidente Alckmin fazer em São Paulo, o governador Márcio. É assim que a gente viu Pernambuco construir políticas públicas que foram exportadas para o Brasil e para o mundo. É assim como a gente tem tentado fazer e lutado lá no Recife. Então, nós vamos fazer um dever de casa. E aí, minha gente, eu queria dizer a vocês que essa é a hora de poder ir mais longe. É a hora de fazer esse dever de casa compartilhado. Não tem como vencer nesse jogo se não for um jogo coletivo, um jogo de unidade, um jogo de parceria. A função da presidência, da liderança, muitas vezes parece uma tarefa solitária, sobretudo em momentos difíceis, mas com um time desse tamanho, com um partido vivo nos 27 estados brasileiros, eu vou estar pronto para ajudar todos vocês, mas eu queria aqui pedir ajuda de cada um e cada uma. Quero ajuda para tomar conta do PSB, eu quero ter ajuda e compreensão para a gente marchar junto e que a gente faça, presidente Siqueira, como você fez. Eu quero aqui fazer uma homenagem, porque todo mundo aqui está irmanado num sentimento. Se tinha algo que nos dava tranquilidade, era saber a lealdade que o presidente Siqueira tem ao PSB e tem ao nosso país. Um líder partidário precisa ter essa lealdade ao seu país e ao seu partido, e ter a capacidade de tomar decisões que representem o sentimento do seu colegiado. Se muitas vezes algo duro tem que ser decidido, nós temos que fazer com a convicção de que a gente está tomando aquela decisão para representar aqueles que não tiveram fala, voz, vez ou espaço naquele momento. Então, presidente Siqueira, conto com você. Não ache que essa saída da presidência é um afastamento. Não há perigo de eu deixar esse homem se afastar de nós. Ele vai estar com a gente, cuidando do dia a dia da fundação e do nosso partido. Dizer que estamos juntos, presidente. E agradecer aqui ao presidente Lula. A gente sabe, presidente, que para mim é uma honra sem tamanho
poder participar desse momento histórico ao lado do senhor. Não existe no nosso mundo democrático nenhuma liderança viva, autêntica, exercendo um mandato, unindo uma nação e fazendo pelo seu povo do tamanho do presidente Lula. E ele honrar com a sua presença no dia de hoje o nosso Congresso é algo que tem que ser registrado. O nosso compromisso democrático vai além de eleição em eleição. O PSB foi decisivo para a construção da vitória em 2022 com a aliança de Lula e de Alckmin e de Lula. Desde a construção da filiação democrática, do bem que foi para a gente, presidente Alckmin, lhe receber e lhe acolher no nosso partido, a importância que isso teve para o nosso país. E eu tenho certeza que, como disse o presidente Siqueira, no dia da inauguração do Congresso, que a gente sabe de toda essa construção que é feita na política, no afunilamento do tempo eleitoral, mas o PSB vai estar na trincheira, como bem disse o presidente Alckmin, vai estar na trincheira certa da história. Estaremos juntos, apoiando e construindo uma consolidação democrática ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque nós entendemos que o mais importante para todos nós, não existe partido sem democracia, não existe justiça social sem democracia, e é papel de quem compreende isso, ajudar a fazer um governo dar certo e ajudar a vencer uma eleição importante e estratégica, como será a de 2026. Nós não vamos titubear, nós não vamos brincar com nada disso, em nenhum estado brasileiro. Nas decisões majoritárias, nas consolidações de chapas vitoriosas para a Câmara dos Deputados, como eu disse aqui ao presidente Hugo, se prepare que você vai receber uma bancada dobrada de tamanho e com qualidade para estar no Congresso Nacional. Nós vamos fazer isso junto, nós vamos fazer o dever de casa. Na vida, as coisas se apresentaram muito cedo para mim. Muitas eu não tive o direito nem de escolher, mas eu sempre enfrentei com muita alegria. Com alegria e com entusiasmo. Com alegria, mas com a humildade de poder ouvir e construir conjuntamente. Então eu quero terminar aqui dizendo isso, que nós vamos trabalhar muito. E eu estou ciente do tamanho da tarefa, mas eu também tenho uma convicção de que esse time todinho junto aqui vai dar conta do desafio de cuidar do PSB. Esse time vai cuidar do PSB. E aí, não tem como terminar minhas palavras sem lembrar aqui da maior referência da minha vida, que é o meu pai Eduardo Campos, que me ensinou a ser gente, que me ensinou nos momentos mais difíceis da minha vida o que é que a gente deveria fazer. Eu lembro que ele dizia... Presente. Ele dizia, Tabata, que meu filho, sempre que puder ajudar alguém na vida, ajude. Não queira nada em troca, ajude. Sempre que puder fazer o bem, faça. Que um dia Deus vai lembrar disso. A gente precisa fazer disso, fazer o bem, fazer o que ensinou para nós que somos cristãos, como eu sou, ou de outras religiões, como tantos aqui também são, fazer a capacidade de olhar para o próximo, de querer para o outro algo melhor do que para você mesmo. É isso que está faltando muitas vezes à política. É isso que a gente viu Miguel Arraes dedicar a vida fazendo. Não abriu mão da sua conveniência pessoal de estar com seus 9, 10 filhos, para passar 14 anos exilado, para entregar a sua liberdade em favor do seu povo. É isso que a gente precisa fazer na política, é isso. Fazer o que foi feito na década de 60 para defender a democracia é um ato no dia de hoje de renovação. Por isso que o tempo muda, mas a forma de fazer e aonde a gente vai chegar vai ser preservado. Então, minha gente, lembrando da história e da memória de Eduardo, do meu pai, eu queria dizer a vocês que eu quero dedicar minha vida ao partido.
que eu estou pronto para gastar o meu tempo, a minha energia e para fazer isso junto com vocês. E que eu não vou brincar em serviço, não vou brincar um minuto em serviço, vou me dedicar, vou cobrar, vou saber ser duro, como meu pai dizia, duro que só uma beira de sino, mas também vou saber ser generoso como o coração de uma mãe para atender o que é importante para o nosso partido. Vamos junto, que essa história do nosso partido siga viva. Eu conto com vocês. Esse time está pronto para fazer um grande trabalho. Vamos botar o PSB para falar para fora dos muros. Vamos João Campos, então, encerrando o seu discurso na capital federal. Sérgio Zagarino, vamos analisar, então, esse discurso rápido de João Campos, mas um discurso muito eloquente, muito virtuoso, citando referências de dentro da família, como o nome de Miguel Arraes, como o nome de Eduardo Campos, inclusive. E o que me chama a atenção é justamente a linha que a esquerda, que o presidente Lula está tentando refazer. Uma conversa com os jovens, com os evangélicos também, uma ideia de se articular, de ganhar um novo, uma força nova para as eleições de 2026. E está claro que a campanha eleitoral já começou, né? Sem sombra de dúvidas, ficou muito claro de que forma que o PSB irá se posicionar pela manutenção do poder ao lado do PT e, do outro lado, no último anúncio que foi feito pelo Guilherme Derrite no PP, ficou claro que vamos ter PP, PL, republicanos de um lado e do outro o PT, o PSB, PSOL, PCdoB. Essa disputa vai continuar a mesma. E muita gente falava, a próxima eleição não será polarizada. Será polarizada, provavelmente em dois nomes. Um será a sucessão de Lula ou, eventualmente, um sucessor indicado por ele, da mesma forma que do outro, Jair Messias Bolsonaro, ou, até então inelegível, um sucessor, um nome indicado por ele. No discurso de João Campos, é interessante observar que ele cita muito a presença do seu pai e também a religião. Isso significa dizer que eles estão preocupados em tentar, como ele mesmo disse, falar para fora dos muros, deixar de falar apenas com os seus correligionários, que é um problema histórico do PT. O PT, em todos os discursos dos seus representantes, fala muito para o seu próprio público, diferente dos seus adversários. Então, em partidos conservadores, ou até mesmo no PL, nos discursos de Bolsonaro, ele sempre tenta se comunicar com um todo. E isso tem feito diferença agora no PSB. João Campos, a partir do momento que começa a citar a religião, principalmente alegando que é cristão, conversando com essa suposta ala evangélica, dá um recado claro de que tentará buscar esses votos onde eles têm mais dificuldade. Então, a disputa está completamente aberta e vai ser acirrada em 2026 e o jogo já começou com 14 meses faltando para as eleições.